Fala, segundo ano, beleza? Professor Michael. Vimos os instrumentos ópticos e hoje eu trouxe o microscópio. Microscópio, a história. Então, eu ia trazer microscópio composto que está no livro de vocês e vou indicar essa página do livro para vocês no final dessa aula. Mas eu trouxe a história desse aparelho tão fantástico e que nos ajuda muito hoje a entender como funcionam células, bactérias, né? E todo estilo de vida que é micro, que não é visível aos nossos olhos. A importância do microscópio para a evolução da ciência é algo inquestionável. Além disso, até os dias de hoje, os microscópios exercem um papel essencial no âmbito científico, possibilitando o estudo de diversos micro-organismos e partículas a nível microscópica, tá? Contudo, muitos ainda não sabem da história dessa grande invenção. No caso, vocês vão saber agora. Para entender melhor sobre esse assunto, se liga nessa aula e vem comigo, beleza? A história do microscópio. A necessidade de aumentar certos objetos é uma preocupação desde os primórdios, né? Então, essa necessidade já era uma preocupação. Esse argumento é corroborado através de achados com data de 721 a.C. Nessa época, há relatos de um cristal que possuía propriedades de ampliação. Além disso, em períodos próximos a essas lupas já eram utilizadas. Então a gente tinha já instrumentos de ampliação, mas não com esse poder de ampliação que o microscópio nos traria. A lente é um dos componentes mais importantes do microscópio, por isso a história da microscopia se inicia muito antes do primeiro modelo do microscópio. De acordo com alguns relatos, as lentes eram usadas pelos romanos com possível finalidade de corrigir a miopia. Entretanto, sua utilização mais ampla ocorreu em 1280, com a invenção dos óculos, lá no século XI. Quem inventou o microscópio? O primeiro microscópio foi descoberto através de um experimento feito por dois fabricantes de óculos holandeses, Zacharias Janssen, juntamente ao seu pai Hans. Inseriram diversas lentes em um tubo e constataram que, ao observar o objeto, ao fim do aparato, era possível vê-lo de forma muito mais ampliada do que observada através da lupa. O microscópio são várias lentes, né? O impacto dessa invenção para a ciência veio algum tempo depois através de Robert Hooke, que em 1600, depois de 1665, lá no século XV, detalhou, no século XVII, detalhou as suas descobertas microscópicas sobre pulga e cortiça. Em 1675, isso aqui é complicado, hein? Leeuwenhoek, após produzir as suas próprias lentes, obteve um microscópio com maior poder de ampliação. Com isso, foi possível pela primeira vez descrever bactérias e células sanguíneas, já que os microscópios de Leeuwenhoek possibilitavam a ampliação de até 280 vezes. Com essa descoberta, a microscopia só se desenvolveu cada dia mais. Acompanhe para onde melhor avanço dessa tecnologia. A evolução. Vamos à evolução. Com o passar do tempo, os microscópios foram aperfeiçoados com melhorias nas lentes e, consequentemente, em suas capacidades de ampliação. Lá em 1830, já no século XIX, Joseph Jackson Lister descobriu que, quando as lentes eram arranjadas com uma distância adequada entre elas, era possível proporcionar uma ampliação eficiente sem desfocar o objeto. Então, ele matou ali, depois de 2 séculos, que tem um espaço entre as lentes. Já em 1880, a resolução microscópica chegou a 0,2 micrômetros em 1903, já do século XX, no início. Após alguns anos da descoberta de uma teoria que correlacionava a revolução com o comprimento da onda, Richard Rhys Garmont desenvolveu um microscópio capaz de observar objetos abaixo do comprimento de uma onda de luz. Então, isso já há mais de 100 anos atrás.
Em 1932, o microscópio de contraste de fase foi inventado por Fritz Janicki, que permitiu o estudo de matérias transparentes. Contudo, as inovações não pararam por aí. Era necessário novas descobertas para ampliações muito mais elevadas. Por esse motivo, o microscópio eletrônico veio para revolucionar o que nós conhecíamos na microscopia. O primeiro microscópio eletrônico foi desenvolvido em 1933 por Ernest Ruska, com um poder de resolução muito superior ao microscópio de luz. Esse equipamento diferencia pela utilização de feixes de elétrons e lentes eletromagnéticas, o que possibilita a ampliação em até 1 milhão de vezes. Começou com 270, depois passou por 1 milhão de vezes. Impressionante, né? O que a ciência é capaz. Além do microscópio eletrônico da transmissão, outros modelos eram necessários para demonstrar imagens tridimensionais da superfície dos objetos analisados. Nesse contexto, o conceito da microscopia de varredura foi demonstrado em 1835 por M. Knoll. Entretanto, somente em 1938, o primeiro microscópio de varredura foi construído por Van Ardenne, que possibilita a visualização da superfície dos objetos analisados. Muitas mudanças foram necessárias para obtermos os modelos atuais de microscópios. Veja abaixo as características dos microscópios atuais e as suas ampliações. Então, a microscopia atual. Depois de tantas descobertas, as microscopias sofreram melhorias que os transformaram nos conhecimentos atualmente. A maioria dos microscópios utilizados são compostos por 2 ou mais lentes e possuem ampliação de 100 até 1000 vezes. Muitas técnicas foram desenvolvidas para melhorar a atualização desses equipamentos. Diversos corantes, fixadores e outros equipamentos acessórios estão disponíveis para possibilitar um melhor uso do microscópio. Nesse sentido, o desenvolvimento de aparelhos mais acessíveis e populares colocaram a microscopia ao alcance de todos. Atualmente, é muito fácil encontrar diversos microscópios em ambientes distintos, como laboratório de análise, clínicas, pesquisas. Hoje em dia é muito corriqueiro, né, o microscópio. Além disso, os microscópios digitais e portáteis vieram para amplificar a rotina daqueles que precisam transmitir a imagem obtida em tempo real, tá? Ou necessitam analisar amostras para ambiente laboratorial. Esses modelos são inovações atuais que trouxeram muito benefício à ciência. E o que a microscopia tem reservado para o futuro? Devemos aguardar para constatar mais novos avanços. São esperados por essa tecnologia que só tem a agregar mais informações e descobertas. Página 296. Tem lá no livro de vocês, Série Brasil. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Eu fui, valeu!